Muito bem, já estamos então gravando a aula, tá? E eu vou mostrar aqui a primeira tela para vocês, tá? Todos estão vendo? Todos conseguem ver a tela? Ainda não apareceu. Ainda não. Ah, desculpa. Eu sempre esqueço disso. Então vamos lá. Agora vai aparecer. Pronto. Vejam aí agora se dá para ver. Está abrindo. Todos Agora conseguem sim. ver? Agora. Sim. Agora. Muito bem. Olha só, nessa semana, o nosso tema é discutir o pontapé inicial de toda a atuação metodológica, tá? Então, é claro que nós temos uma metodologia, né, na qual nós acreditamos e que, com relação ao ensino de línguas, seja estrangeira ou português, nós sabemos hoje que a metodologia mais aceita, né, e mais, vamos dizer assim, completa neste momento é o método comunicativo, né, com uma certa prioridade para o uso da língua como agente de comunicação, correto? Nós já falamos sobre isso. Então, toda a atuação metodológica começa pela definição do conteúdo que a gente vai trabalhar, tá certo? Porque sem isso eu não posso definir nada, eu não posso fazer nada, eu não posso preparar material, eu não posso adaptar material, nada. Eu preciso, antes de qualquer coisa, ter um conteúdo definido. Eu coloquei lá na plataforma de vocês um exemplo, tá? Desse conteúdo, certo? Eu coloquei lá um exemplo desse conteúdo para vocês. E eu vou mostrar hoje aqui 2 outros, tá? Para que vocês possam fazer uma espécie de comparação dentro daquilo que nós já discutimos e daquela coisa da cronologia, né? Daquela coisa do que a gente veio vendo ao longo do tempo, tá? Nós, muitas vezes, temos um conteúdo que é pré-pronto, quer dizer, é feito pela autoridade educacional, né? Vocês têm lá o tal do PCN, da BNCC. Então, nós temos esses conteúdos que já estão prontos e que muitas vezes nós não podemos mexer. Ou às vezes boa noite, Cristiane. Ou às vezes é feito pela própria escola. Porém, a partir de um bem recente, né, a partir do ano passado e já implementando esse ano, nós temos as BNCC, que vocês já ouviram falar com certeza, que são as Bases Nacionais Comuns Curriculares, certo? E elas têm um esqueleto, tá? Esse esqueleto, ele estabelece apenas os eixos principais de conteúdo. O restante, isso é pronto, né? Foi a autoridade educacional que definiu. E aí vocês têm ramificações que poderão ser discutidas e determinadas, né? Quer dizer, programadas, designadas, elaboradas pelas escolas. Já aí, usando a realidade e o contexto de cada região, de cada escola, dos recursos que tem, né? Nós vamos mais tarde falar um pouco mais sobre isso com detalhes. Mas só para dar um exemplo para vocês, um dos eixos, né, uma dessas ramificações é o uso de projetos, tá? Então, a escola poderá criar projetos, né, que vão ser desenvolvidos ao longo de determinadas séries, tá? Dentro da sua realidade. Então, são aquelas feiras culturais, né? São aquelas gincanas, certo? Uma série de coisas que a escola poderá agora incluir no currículo, no conteúdo, né, que é trabalhado naquela série. Então, como tudo começa por aí, nós vamos, essa semana, discutir um pouco esse conteúdo.
Então, qual é a ideia? Vocês têm lá na plataforma, no material que está lá, junto com a atividade, vocês têm um exemplo de conteúdo, tá? Que vocês vão estudar. Agora aqui, eu vou mostrar outros dois, de anos diferentes e com um estilo diferente. Então, a primeira coisa que eu quero é que vocês olhem aí essa folha, né? Olhem aí essa tela que eu estou compartilhando, que eu estou mostrando. Ela apresenta um conteúdo... Boa noite, Lázaro. Ela apresenta um conteúdo... Boa noite. De um livro-texto qualquer, de 1995. Quer dizer, quase terminando o século XX. Então, vocês lembram lá, né, daquele material que fala sobre a história, desculpa, sobre o desenvolvimento das metodologias de ensino da língua portuguesa, no final do século XX. Então, eu gostaria que vocês observassem aí a tela e que vocês comentassem se vocês acham que o conteúdo está bom, que a maneira de trabalhar está boa, ou que vocês criticassem, que vocês fizessem uma reflexão sobre essa tela aí que eu estou mostrando para vocês. E aí sintam-se à vontade para falar. O que é que vocês observam, tá? O que é que vocês acham? Qual é o foco? Qual é a base, né, desse trabalho aí? Se tem ponto positivo, se tem ponto negativo. Fiquem à vontade para comentar. Me parece ser um livro bem gramatiqueiro, né? Gramatiqueiro, né? Certo. E isso quer dizer exatamente o quê, Leonardo? Acho que naquela época, né, vamos dizer assim, eu acredito que isso era o mais importante, né? A visão acho que era essa, né? A gramática era muito importante, assim, essa parte. Acho que hoje não é mais assim, né? Os professores já têm uma ótica bem mais distinta, né? Certo. Mais alguma opinião? Obrigado, Leonardo. Mais alguma opinião? Vamos imaginar que vocês fossem alunos de uma série, de uma escola qualquer, onde vocês estivessem usando este livro-texto aí. Vocês iam gostar? O que é que vocês acham? Só pelo conteúdo, tá? Esqueçam se tem cor lá para dentro, se tem figura, se o livro é bonito, se tem material de boa qualidade, esqueçam tudo isso. Pelo conteúdo. Parece que vocês todos perderam a língua, né? Só o Leonardo que não. Professor, eu gostei. Por que você gostou? A metodologia eu gostei, a redação, gramática. Aqui logo após tem a construção de frases Sim. e a redação. E o meu irmão, ele tá no 9º ano e eu olho os livros dele. É mais ou menos assim também. Eu acho interessante trabalhar essas coisas. Certo. Tanto para ele construir pegar aquilo que ele está aprendendo e fazer o dele, né? Construir as próprias... a criatividade dele. Certo. Obrigado. Mais alguém? Professor, assim, que eu
percebi, né, é que, como o Leonardo falou, é um livro-texto que foca muito realmente em gramática e ortografia, mas eu acho que um lado positivo é que ele traz muitos textos, né? Então, dependendo da metodologia que o professor usar, ele Sim, pode levar os alunos a trabalhar a interpretação de texto, ou produzir opiniões, trabalhar a parte da redação. Então, sim, assim, realmente é um livro-texto que parece focar muito em gramática, mas a gramática também é importante, né? Então, eu acho que é a certo, metodologia do professor que vai determinar se aquela aula vai ser boa ou não. certo. Muito bem, gente, olha só. Vocês vão concordar comigo que, pelo que nós estamos vendo aí, a proposta do livro é utilizar a leitura com o foco em elementos gramaticais, correto? Em elementos linguísticos, sem envolver aí qualquer atuação, qualquer atividade ou qualquer exercício de interpretação, certo? Não aparece aí nada que esteja relacionado a essa interpretação, a esse entendimento. Lembram aquilo que nós conversamos entre alfabetização e letramento, quer dizer, entre você estudar apenas a língua, né, os códigos, né, etc., comparado com você trabalhar a língua como manifestação, tá? E é diferente, né? Nós já vimos que é diferente, tá certo? Então, você pode pegar um texto, por exemplo. Então, qual é o ponto, vamos dizer assim, positivo deste material que está aí? Você trabalha a leitura, né? Você tem textos, como vocês mencionaram. Porém, o direcionamento que o autor está dando a esse trabalho, a esse texto, não envolve a comunicação, não envolve a manifestação, né? Não envolve aquela interação do aluno com o texto, né? Aquela discussão da interpretação. Então, o aluno ali ele vai aprender ortografia, como vocês estão vendo lá, vai aprender pronúncia, né? A diferenciar fonemas, certo? Vai fazer leitura com o sentido de produzir uma frase, talvez, ou outra, né? Porém, não existe o contexto, não existe o trabalho social da língua, né? Não existe aquela manifestação da linguagem, certo? E nós já vimos que é diferente, correto? Língua é uma coisa, linguagem é outra, tá? Então, não quer dizer que esse material aí não seja bom, quer dizer, não tenha coisas positivas. Mas vejam que em 95, se vocês forem olhar lá naquele material da história, né, que a gente viu na semana passada, nós já tínhamos ali várias manifestações com relação a essa coisa da gramática contextualizada, né, das regras através das demandas sociais da linguagem. E não é isso que nós estamos vendo aí, tá? Nós estamos vendo aqui, ó, o trabalho com a leitura, que é importante, porém, o que nós estamos tirando da leitura é encontro consonantal, vocálicos, fonemas, fonema e letra, certo? Emprego das letras G e J, quer dizer, aquela coisa de você diferenciar se a palavra está escrita com C cedilha ou com CH, né? Ou com C ou com dois S's. Então, assim, a importância aí, né, é você diferenciar elementos do código, é você trabalhar com elementos do código. Então, olha aqui, claro que tem mais coisa aqui para baixo, eu só não estou mostrando, porque senão eu não consigo colocar duas unidades juntas. Então, vocês estão vendo aqui, olha, sílaba tônica, construção de frases. Isso é estudo
do código. Isso é estudo, como disse o Leonardo, de gramática, tá? Ou de elementos da estrutura da língua. Não é um estudo ou não é um trabalho no qual você desenvolva aquelas habilidades, como nós conversamos aqui. Então, lembrem que nós falamos que você pode trabalhar leitura, né, como estrutura, como exercício. Aí você trabalha verbo, você trabalha advérbio, certo? Você mostra conjunção. Mas você pode, por exemplo, mostrar uma conjunção como elemento individual. Ou você pode mostrar uma conjunção como um elemento de ligação de ideias no texto. Que aí você estaria falando de coesão. Então, a habilidade de leitura é uma coisa. Os elementos estruturais que fazem parte desta habilidade é outra. Eles também devem ser estudados, claro, né? Porque você não faz uma coisa sem a outra. Porém, é preciso que esse estudo seja feito dentro dessas demandas sociais, dessa contextualização, dessa comunicação. Porque você usa a língua para produzir linguagem, para manifestar, né? Manifestar-se com linguagem. E você não está vendo isso aí. Tá? Então, esse é um primeiro momento que eu quero que vocês reflitam, certo? 95, hein? Já não é tão antigo, correto? Apesar de já terem se passado aí 20 anos, não é nada em termos metodológicos, tá? Embora vocês verão lá naquela folha da história que nessa época aí já havia manifestações do Celso Luft, do Bichara, do Banho, né? Todos eles lutando para que dentro da metodologia de trabalho da língua portuguesa essas manifestações linguísticas fossem incluídas, fossem trabalhadas, e não apenas regras e código, tá? Muito bem, eu vou tirar essa tela aí agora. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer fazer mais algum comentário? Senão eu vou tirar essa tela e colocar a segunda. Posso? Muito bem. Então, eu vou tirar aqui essa. Observem agora essa segunda tela que eu vou mostrar aí, tá? Todo mundo está vendo? Sim ou não? Sim, professor. Eu sim, professor. Muito bem. Então, olha aí. Aí você já tem 4 unidades aparecendo aí, tá? Observem o que está aí e aí reflitam ou critiquem e, especialmente, comparem com a anterior. Esta aqui é de 1999, apenas 4 anos depois. E podem se manifestar. Nessa já tem uma diferença, né? Já aborda, além aborda a questão da comunicação, né? Que o senhor falou, né? Sim. Explora os conceitos de linguagem, língua. Certo. Aborda as questões dos vestibulares, né? Para trazer condicionar o aluno já para algo assim mais para a realidade dele, né? E eu acredito que e a literatura, né? Vamos dizer, os gêneros literários. Sim. Pois não, obrigado, Leonardo. Mais alguém? Vocês acham que essa proposta que está aí agora, ela é diferente da anterior? É, né? Sim, professor, ela é mais abrangente, mais ampla, né? Tem mais conteúdos, né? Que o aluno vai poder... Mas ela
ela tem uma diferença básica bem evidente, não tem? Seria a comunicação, professor, porque o outro não tinha. Sim. Vejam. Incluiu agora a comunicação e a literatura. Pronto. Vejam bem. O tipo de leitura que você vai usar, tá? Depende muito da série, né, que você está trabalhando, depende muito do nível, do autor, do material, né? Pode ser um gênero qualquer, certo? Como vocês viram anteriormente, as leituras também eram de literatura, mas talvez de um outro gênero. Aqui vocês também têm leitura, então nós vamos partir desse pressuposto. Qual é a consequência semelhante? Qual é a coincidência entre esses dois exemplos? O uso da leitura. Então, os dois livros, né, os dois autores, aí, as duas propostas, trabalham a partir da leitura. Na anterior, a leitura era utilizada para trabalhar elementos da língua. Nesta proposta atual aí que vocês estão vendo, né? A leitura, ela é trabalhada, ela é utilizada para trabalhar não apenas a língua, mas também a comunicação, a linguagem. Porque, olha, vejam aqui, ó, nessa primeira unidade, no item 3, vocês têm assim, ó, erro gramatical e erro linguístico. Não é só erro gramatical. Então, aí a discussão é diferente. A redação discute a comunicação oral e escrita. Essa coisa de questões de vestibulares, né, provavelmente porque esse é um livro do ensino médio, do antigo ensino médio. Então, isso aí não é interessante muito para a nossa discussão, tá? O que interessa aqui para nós é que você está trabalhando a gramática, certo? Através do contexto da leitura. E, ao mesmo tempo, você está discutindo essa gramática com a linguagem, certo? Com o aspecto das manifestações linguísticas, tá? Então, por exemplo, olha, funções da linguagem, tá? Aí, você tem outro tipo de approach, você tem outro tipo de metodologia, de trabalho com a língua. Funções da linguagem, você não viu isso lá no anterior, certo? Então, apesar de que depois ele vai trabalhar mais, vamos dizer assim, detalhadamente com a literatura, certo? Você vai perceber que não é só gramática, você tem outras discussões, você tem outros tipos de conceituação, tá? É claro que ele também trabalha a gramática, como vocês estão vendo aqui, ó, ortografia, né? Sílaba, acentuação gráfica, mas a proposta aí é outra, né? A proposta aí é diferente da anterior. Bem, diante disso, tá? Eu pergunto a vocês, se vocês fossem alunos, vocês gostariam de estar estudando em 95 ou 99? 99. 99. 99. E se vocês fossem professores, vocês gostariam de trabalhar, de ensinar em 95 ou 99? 99. É bem mais interessante, né? Essa discussão da língua como instrumento de manifestação da linguagem, né, ou do uso da linguagem para essas demandas sociais que a língua tem, né, é bem mais interessante do que você escrever um monte de regras no quadro, ou ditar um monte de regras, né, para o aluno copiar e memorizar. Isso também é importante, você trabalhar as regras, tá? Você trabalhar o código. Mas isso tem que partir do contexto e não da simples regra. Senão vai acontecer o que eu disse ainda há pouco para vocês. Você diz assim, olha, isso aqui é uma conjunção
subordinativa, adverbial, condicional. Mas você não explica para o aluno que aquilo ali tem efeitos na expressão do que ela faz, né? Ela tem efeitos no texto, no contexto. Quando você estabelece uma condição, tem algum sentido isso aí, tem algum efeito isso aí. Certo? Então, você classifica a conjunção, né? Aí faz o aluno decorar aquela coisa das orações adverbiais, de modo, de concessão, de tempo, não sei o que mais, e tarará. Aí o cara fica odiando a análise sintática, né? Fica odiando essa coisa de oração coordenada, sindética, não sei o quê. Oração subordinada, adverbial, não sei o quê. Oração subordinada, adjetiva, restritiva. O cara fica louco com isso. Porque ele tem que tirar 10 na prova. Ele tem que decorar, senão o professor pergunta na prova e ele não sabe responder. Claro que ele não vai saber. Ele não fez associação com os efeitos daquela manifestação. Então, é isso que é importante, tá? Então, assim, não adianta você dizer para o aluno que isso aqui é uma conjunção, não sei das quantas, não sei onde que mais. Isso daqui é um advérbio adverbial, é um adjunto adverbial. Que isso aqui é um adjunto adnominal, que é um complemento nominal. Aí o aluno aprende a fazer a diferença. E quando você mostra para ele, ele diz, tá, responde, aí você diz, esse aluno é bom demais. Mas manda ele usar, manda ele criar um contexto para aquilo, manda ele produzir um significado para aquilo. Ele não vai saber fazer, ele não vai saber produzir esse significado. Então, isso é o que é a proposta de hoje. É você trabalhar o código para produzir manifestações linguísticas, certo? Inerentes à comunicação. Senão, não vale a pena. Você aprender, decorar essas coisas, não vai valer a pena. É claro que você saber diferenciar um complemento nominal de um adjunto adnominal, certo? É importante. Você saber diferenciar uma conjunção coordenada de uma conjunção subordinada é importante. Porém, se você não sabe trabalhar isto para criar significado, né? Para produzir sentido e para manifestar a linguagem de tal forma que você possa interagir com as demandas sociais que lhe são exigidas, não vai adiantar. Eu me lembro de uma conferência que eu assisti, aí o cara começou a conferência assim, ele mostrou uma pessoa, tá, em um aeroporto, e aí a pessoa estava lendo as placas, porque ela precisava ir a algum setor do aeroporto e ela não sabia onde ficava esse setor, e ela começou a procurar, né, começou a ler as placas. Aí ele disse, olha, nós vamos assistir aí um vídeo de 10 minutos. E eu gostaria que vocês me dissessem, que vocês contassem para mim quantas vezes esta pessoa aí que vocês estão vendo no vídeo disse ou dirá o conceito de qualquer um dos elementos que ela vai encontrar. Aí a pessoa foi lendo as placas, né? Foi pedindo ajuda, pedindo informação aqui, ali, e até que ela chegou lá no setor que ela queria chegar. Mas em nenhum momento ela ficou pensando assim, ó, isso aqui é um advérbio de modo, isso daqui é uma conjunção subordinada, isso aqui é um verbo
sei lá, anômalo, isso aqui é um verbo no presente do indicativo. Não tinha nada disso. Mas o que ela fez? Ela foi interagindo com a linguagem, certo? Ela foi lendo as placas, né? Foi resolvendo lá o problema que ela tinha, que era encontrar o setor que ela estava procurando, foi perguntando, pedindo informação, mas em nenhum momento, tá? Ela teve qualquer tipo de lembrança do que eram aqueles elementos estruturais. No final da conferência, ele disse assim, vocês repararam que esta pessoa fala português de forma absolutamente correta? Aí ninguém lembrava, né? Porque ninguém ficou pensando nisso, ficou todo mundo concentrado na primeira pergunta. Aí ele repetiu o vídeo. E realmente não havia nenhum erro na fala da pessoa. Aí ele então disse assim, bom, provavelmente esta pessoa, né, estudou bem o código, aprendeu a língua. Então ele sabe as regras, porque ele está falando com elas. Ele está usando essas regras. Mas vocês vejam que ele está usando tudo isso para produzir significado, para produzir sentido. Então, uma besteirinha aqui, outra ali, que ele tenha cometido aí nessa saga dele, da leitura e da fala, não causaram absolutamente nenhum problema na manifestação linguística que ele precisava ter e na interação dele, né, com os diálogos, certo? Com as placas, com a linguagem em si. E é exatamente isso, gente. É exatamente isso. Então, a diferença entre 95 e 99, que vocês estão vendo aí, tá? É muito grande. E foram só 4 anos. Vocês imaginem 20. Então, hoje, prestem bem atenção, hein? Hoje, nós trabalhamos as duas coisas em paralelo, sendo que uma é consequência contextual, é consequência dessa demanda da comunicação, dessa interação que nós precisamos ter com a linguagem. Eu não estou dizendo aqui para vocês que vocês não devem ensinar gramática, hein? Que não devem ensinar a norma culta, o código. Eu não falei isso para vocês em nenhum momento. Mas decorar a estrutura da língua, decorar o código, sem entender que ele está envolvido em um contexto social, que ele está ali sendo utilizado para produzir comunicação, para produzir significado e sentido, vocês vão cultivar no aluno de vocês uma memorização autômata. E nós sabemos que não é isso, ou não é essa a proposta metodológica de trabalho da língua portuguesa ou da outra língua qualquer presente hoje em dia na nossa visão metodológica. Então, a ideia desta semana, tá, é vocês fazerem um trabalho prático, como nós já fizemos a proposta lá para os elementos básicos do inglês. A proposta aqui agora, que é o nosso primeiro, vamos dizer assim, o primeiro exercício prático, é vocês propuserem, né, que vocês proponham um conteúdo para trabalhar. Então, vocês vão pensar que vocês vão dar uma aula qualquer, né, num colégio, ou numa escola, ou em particular, o que vocês quiserem. Vocês vão dar uma aula, vocês vão dar aula de português. A proposta, o pedido, é que vocês criem um conteúdo. E depois, em um pequeno texto, vocês expliquem
qual foi ou o que norteou aquela direção que vocês tomaram. Então, é um exercício prático, tá? Então, vocês vão abrir uma escola, certo? A escola de vocês tem uma proposta inovadora, correto? E aí vocês precisam construir o conteúdo. Então, vocês vão olhar essa primeira folha aí de 95, depois a de 99, que eu vou colocar lá na plataforma para vocês. Vocês têm outra que já está lá na plataforma junto com a atividade, tá? Que também é um pouco diferente dessas. Aí vocês vão olhar essas três, vão lembrar daquela coisa toda que nós lemos lá na história da metodologia, do desenvolvimento da metodologia, tá? Aquilo que nós pensamos hoje, que nós já conversamos sobre isso também. E aí vocês vão propor um conteúdo. Não precisa vocês fazerem o conteúdo do livro todo, tá, gente? Basta uma unidade. No máximo 2 unidades. Para que eu possa ver com clareza qual é a proposta de vocês. Tá? Então, o que é que eu estou pedindo? Uma proposta de trabalho de conteúdo, de trabalho metodológico de conteúdo. Tá? Então, se vocês ficarem aperreados com o tempo, tá? Vocês façam uma unidade só, talvez um pouco mais detalhada. E aí façam assim um parágrafo bem curto, explicando com breves palavras o que vocês pensaram, qual é para aquela proposta. Tá? E aqueles que quiserem, que acharem que tem mais tempo ou que estão disponíveis, façam 2 unidades. Entenderam? Essa é a proposta da atividade da metodologia de língua portuguesa para vocês nesta semana. E aí, é claro, tão logo nós terminarmos aqui, eu vou converter o vídeo e disponibilizar lá na plataforma para que vocês possam revisar, tá certo? Lembrando, assim que a nossa aula aqui, a nossa conversa finalizar, eu estarei lá no chat, caso alguém queira esclarecer alguma dúvida depois daqui, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, eu vou tirar aqui a tela, tá? E aí vocês fiquem à vontade para perguntar o que vocês precisam ou querem perguntar. É para a gente fazer tipo um esqueleto, né? Tipo um sumário, né? Dos conteúdos que a gente vai abordar. Que nem esses 2 exemplos e aquele que você tem lá na plataforma, tá? Certo? Professor, tipo um plano de aula, é isso? Não. 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 Você não vai fazer plano de aula agora. Você vai mostrar o conteúdo. Sabe o sumário do livro, quando você abre e você tem lá o conteúdo no índice, o sumário? Unidade 1, tá. Okay. Vai trabalhar isso, sabe? Item 1, 2, A, B, C. É isso que você vai mostrar. Ok. Tomando por base esses 2 exemplos que eu mostrei agora na aula, que eu vou postar lá na plataforma, e o que tem lá na plataforma. E aquilo que você pensa, né, com relação a isso. Entendi. Basta uma unidade, tá, gente? Não precisa vocês fazerem o livro todo, quer dizer, 15 unidades, não. Basta uma. Vocês mostrarem e analisarem com clareza, basta uma unidade, tá? Mais alguma pergunta, gente? Ou algum comentário, alguma dúvida? Bem, então só reiterando, não percam o prazo, tá? De postagem das atividades, certo? Que é no domingo à noite, tá? Isso é uma coisa. A segunda coisa, quando vocês tiverem alguma dúvida, assistam o vídeo que está lá na plataforma, né, disponibilizado, para vocês poderem
lembrar aquilo que nós discutimos na aula, tá? São muitas aulas, é muita coisa, a pessoa não vai guardar tudo na cabeça. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vão lá assistir o vídeo novamente, tá? Não é um vídeo tão longo, dá para vocês assistirem, e isso vai fazer vocês relembrarem aquilo que nós conversamos, e talvez esclarecer as dúvidas que, porventura, vocês tenham, tá? Caso contrário, me acessem lá no chat ou mandem mensagem pela plataforma, tá? Bem, eu vou interromper aqui a nossa gravação, então.